Acredito que essa é a maior chance que você pode ter para multiplicar o seu patrimônio por 3 ou mais neste ciclo atual. E ele já está acontecendo. A oportunidade de uma vida. Eu usei essa expressão uma única vez, quando tripliquei o capital dos meus leitores. Agora, volto a usá-la porque acredito que o mesmo pode acontecer de novo, talvez em proporções ainda maiores. Caro leitor, quero lhe dar uma sugestão simples e direta. Você está diante da maior oportunidade para multiplicar o seu capital por 3 vezes ou mais, de forma relativamente rápida e, como eu vou te provar, relativamente segura também, correndo os riscos certos. Meu nome é Felipe Miranda e sou fundador da Empíricos, a maior publicadora de ideias de investimento do Brasil, e eu afirmo, isso já aconteceu antes, muitos leitores enriqueceram de verdade. Está prestes a acontecer de novo, na minha opinião, e eu acredito que em proporção maior. Essa é a sua vez, a hora é agora. Vou compartilhar com você a oportunidade de lucros mais clara que eu já enxerguei até hoje como financista. Acredito que a gente está no ponto central de uma oportunidade de multiplicação de capital histórica. Eu falo aqui de ganhar dinheiro de verdade, talvez como você nunca tenha ganhado antes. E além de te provar isso por A mais B, vou colocar a minha própria pele em jogo caso minha previsão não se concretize. Multiplicar o seu capital por 3 ou mais num intervalo de tempo relativamente curto, sob riscos razoavelmente baixos, é a oportunidade de uma vida. Todos os meus estudos apontam nessa direção, mas eu preciso alertar, a oportunidade que eu estou enxergando é algo que acontece raríssimas vezes e só a aproveita quem é ágil. Mesmo com um recorde histórico de CPFs cadastrados em bolsa de 1 milhão de pessoas físicas na B3, são mais de 200 milhões de brasileiros que vão ficar de fora. Provavelmente não vão ter uma outra chance dessas de novo. E eu não fico feliz em dizer isso, mas é preciso. Não quero que você seja um deles. Portanto, veja esse vídeo até o final. Vou te mostrar como você vai aproveitar aquela que eu estou chamando de oportunidade de uma vida. Mas você precisa se posicionar o mais rápido possível para lucrar ou vai ficar só assistindo. Falo por experiência própria. Estudo o comportamento dos mercados há 16 anos com dedicação integral e pouquíssimas vezes eu tive diante de uma oportunidade semelhante. Algo que, feito apenas uma vez, da forma certa, pode mudar o seu padrão de vida em definitivo. Nos próximos minutos, vou lhe mostrar por que eu estou tão convicto e, principalmente, como você também pode ganhar com essa oportunidade. Tá aí a minha proposta para você. Em primeiro lugar, vou lhe apresentar uma oportunidade de investimento que, na minha opinião, feita apenas uma vez e corretamente, pode multiplicar o seu patrimônio em, no mínimo, 3 vezes. Acredito que pode ser até mais do que isso. Então, em segundo lugar, se você não lucrar com essa oportunidade em 12 meses, me comprometo a devolver 100% do seu dinheiro gasto comigo, com a minha empresa. E ainda, fornecer para você acesso às minhas indicações de investimento de forma vitalícia, de graça. Eu estou assumindo boa parte do risco da sua própria decisão, para que você fique plenamente confortável na sua decisão de aproveitar essa oportunidade hoje. E vou repetir essa parte porque é bem importante. Se a oportunidade der certo, e eu tenho plena convicção de que vai dar, você vai ter um lucro substancial já em 12 meses. Caso contrário, se a oportunidade não se provar lucrativa nesse curto período, você terá 100% do seu dinheiro gasto comigo de volta. Todo o dinheiro gasto comigo de volta para você, mais o meu trabalho em tempo integral e todas as indicações de investimentos que vou oferecer aos meus leitores para sempre. Em outras palavras, eu vou trabalhar de graça para você. Espero que você tenha entendido a dimensão disso. Trata-se do maior compromisso de lucros que já firmei em toda a minha carreira. Algo que impacta a base de custos da minha empresa e envolve os frutos do meu trabalho daqui em diante. Só estou fazendo isso, confesso, porque realmente acredito que a gente tem uma bazuca na mão. Essa multiplicação não é uma hipótese, muito menos uma promessa ou tampouco uma garantia de retorno. Nada disso. Apenas vejo hoje rigorosamente as mesmas condições para se ganhar dinheiro que identifiquei em 2015 e que fizeram meus leitores triplicarem seu patrimônio desde então. Eu vou te mostrar tudo, provar em detalhes daqui a pouco.
Eu acredito que ou você aproveita essa oportunidade agora, ou você está deixando passar talvez a oportunidade mais clara de fazer dinheiro da sua vida. Digo isso porque a expressão oportunidade de uma vida é usada no mundo inteiro, chance of a lifetime. Ela é utilizada para descrever momentos de oportunidades únicas, atípicas. Nesse caso, uma oportunidade de multiplicação de capital em curto espaço de tempo, sob perfil de risco razoavelmente baixo. Pra você ter noção, eu vivo de indicar investimentos. Minha empresa também vive disso. Então, eu dou indicações todos os dias da minha vida, e pelo menos umas 3 vezes por dia ou algo parecido. Mas a única vez que usei a expressão a oportunidade de uma vida foi em setembro de 2015. Após ter cumprido em 2014 o compromisso de proteger o capital dos meus leitores durante a maior crise da história republicana brasileira, naquilo que eu chamei de o fim do Brasil, quando recomendei a compra de dólar a 1,90 e no auge da crise a moeda chegou a 4,16, publiquei depois disso aquilo que eu chamei de tese da virada de mão. No fim de 2015, foi em momento em que eu indicava vender os dólares que a gente tinha comprado, já com 118% de valorização, e passar a investir na bolsa. Foi naquela vez que usei de forma inédita a expressão a oportunidade de uma vida. Desde então, veja só você mesmo com seus próprios olhos o que aconteceu. Oportunidade de uma vida é uma carteira das minhas ações preferidas. Comecei a montá-la em setembro de 2015, quando indiquei as ações de Itaúsa, ao preço de R$ 5,78. Depois eu sugeri a venda, lá por outubro de 2017, e meus leitores colocaram no bolso 97% de lucros. Somente nessa primeira indicação dobraram praticamente o capital investido. A segunda oportunidade que indiquei foi Kroton, somente alguns dias depois da primeira, a maior empresa privada do mundo no ramo de educação. 8 meses depois, entregava 46% de lucros. Depois veio a Natura, identificada no fim de setembro de 2015 e que entregou 54% de valorização até agosto do ano seguinte. Também indiquei as ações de Cetip, empresa do ramo financeiro que foi comprada depois pela B3. Em apenas 3 meses, entregou uma valorização de 21% aos meus leitores. A quinta indicação foi em maio de 2016, as ações da empresa Estácio. Meus leitores embolsavam lucros de 69%. O Gustavo ficou feliz com essa. Estácio parece uma bomba de gasolina. O tempo vai passando e ela só subindo. Então, indiquei aos meus leitores as ações da empresa Guararapes, o maior grupo do ramo têxtil do país. Com essa, foram belos 245% de valorização, desde novembro de 2015, transformando um montante de R$1.000, por exemplo, em 3.450, ou, analogamente, R$100.000 em R$345.000, com uma única indicação. O Robson me escreveu agradecendo essa. Quero agradecer a recomendação do Felipe para a compra de Guararapes. Outra indicação bastante especial que eu guardo com carinho foi Rumo, em julho de 2016. A empresa de logística que funciona predominantemente por linha férrea. É um case que eu carrego com orgulho na minha trajetória. À época, foi uma indicação polêmica, pois eu identifiquei um potencial de multiplicação que ninguém estava vendo. Quando sugeri a compra da ação, ela estava custando R$ 4,84. No momento em que eu gravo esse vídeo, as ações da Rumo estão custando R$ 17,28. Foi uma valorização de 257%. Quem pegou, pegou. De acordo com o nosso levantamento aqui, as ações que recomendei na tese A Oportunidade de uma Vida configuraram a melhor carteira sugerida em todo o mercado de investimentos no Brasil. Isso significa que não houve entre 2015 e 2019, em nenhum outro canto desse país, quem tenha ganhado mais dinheiro do que os meus leitores. Foram 215,1% de lucros. O mesmo que multiplicar o seu dinheiro hoje por 3,15 vezes. Tudo publicado e comprovado. Pra você ter uma ideia, nesse mesmo intervalo de tempo, o Ibovespa, principal índice de referência da Bolsa, se valorizou 85,55%. O CDI, a referência da renda fixa, avançou 39,15% nesses 4 anos. E somente para constar, a poupança no mesmo período rendeu 23,75%. Enquanto isso, minha carteira avançava 215,1%.
mais do que triplicando o capital de quem nela investiu. Não há qualquer comparação com o que fizemos aqui. E eu volto 4 anos depois para dizer: você tem uma nova chance. Tenho certeza de que as condições nunca foram tão parecidas, ou até mesmo melhores. Deixe-me ser claro sobre um ponto. Eu não estou indicando as ações mencionadas há pouco. Essas já foram as oportunidades de uma vida de quem as pegou. Agora, as ações em questão são outras, novas. É a oportunidade da sua vida, é a sua vez. Não estou exagerando quando digo que vejo um potencial de multiplicação do seu patrimônio por 3 vezes ou mais. O histórico prova que não se trata de marketing ou sensacionalismo. Veja essas imagens que o gerente de redes sociais me encaminhou a respeito desse assunto. Foi suspenso por recomendar compra de ações da Rumo. Comprei a R$ 5,50 por ação. Diga à APMEC que estamos vivendo oportunidade de uma vida rumo à independência financeira. Feliz ao ouvir senhores vetustos ao meu lado no café criticando a Empíricos. Sempre me recordo das minhas ações de Rumo compradas a R$ 4,85. Esse foi ainda mais irônico. As recomendações da Empíricos são tão ruins que com somente uma das oportunidades de uma vida, paguei meu plano vitalício. Quero que você se sinta confiante com a projeção que te apresento hoje. Porém, você precisa estar ciente de que ninguém é capaz de prever os movimentos do mercado de ações. Desconfie de quem te prometer lucro. Isso é charlatanismo. Eu não tenho a menor ideia se as ações passarão a subir em 1 semana ou em 3 meses. Você também precisa estar ciente de que os investimentos que vou lhe propor, como qualquer outro tipo de renda variável, envolvem riscos. Meu objetivo é errar pequeno e acertar grande. Errar poucas vezes, acertar muitas vezes. Exatamente como aconteceu nos últimos 4 anos. Você acha que foram apenas acertos? Não. Para ser preciso, houve um único erro. Uma ação errada entre 11 indicações. Eu não tenho problema algum em assumir isso e faço questão até de contar para você. Indiquei ações da empresa Wiz no momento errado, quando as cotações estavam em 15 e 13. Hoje, aos R$ 9,00, ela representa um único erro em 4 anos da carteira Oportunidade de uma Vida. Eu não quero que você pense que isso não acontece, mas eu quero que você confie que tem experiência a acertar os eixos o mais rápido possível. Nunca estive tão confiante quanto agora. Além disso, mercados envolvem componentes emocionais e uma larga dose de imprevisibilidade, de forma que é simplesmente impossível e completamente antiético fazer previsões nesse sentido. O que acontece, porém, é que o mercado se antecipa bem antes de qualquer movimento da economia. E para isso eu clamo por urgência. Os últimos meses já nos deram uma amostra do que está por vir. Desde a eleição do atual presidente até o momento em que gravo esse vídeo, o Ibovespa já avança 23%. E a queda dos últimos dias só te deu uma nova oportunidade de entrada. Uma correção pequena nos preços. A hora é agora. Se você ficar esperando pelas andorinhas, a primavera terá acabado. Acredite, não arriscaria uma reputação de anos de previsões econômicas certeiras se não tivesse algo realmente relevante em mãos. Como você mesmo pôde ver, há muito por zelar. De nada adianta, porém, eu falar em convicção e alocar tantos recursos em um compromisso com você sem lhe apresentar uma série de argumentos sólidos para embasar a minha opinião. A seguir, apresento a você alguns dos motivos que me fazem acreditar que estamos diante da oportunidade de uma vida, um potencial de multiplicar o seu patrimônio por 3 vezes ou mais num curto intervalo de tempo. Número 1. Juros nas mínimas históricas e podendo cair mais. Com juros mais baixos, cresce a atratividade relativa da renda variável. Isso porque as aplicações em renda fixa pagam menos e há uma tendência de migração das economias das pessoas para a renda variável em busca de retornos maiores. Não é coincidência que a gente passou de 1890 a 2018, 129 anos, para levar 710 mil pessoas à Bolsa. Em apenas 4 meses foram adicionados cerca de 300 mil CPFs a B3. Veja uma comparação que comprova a covariância negativa histórica entre CDI e CPFs cadastrados na Bolsa Brasileira. À medida que o CDI diminui, mais pessoas migram seus investimentos para a Bolsa, pois ali estão os maiores retornos. Além disso, com dinheiro mais barato, as empresas conseguem investir mais em novos negócios e expandir. Todo mundo sai ganhando. Número 2. Política econômica foi da esquerda intervencionista para a direita liberal. Depois de um longo caminho em que a política econômica brasileira foi conduzida pela esquerda intervencionista, finalmente a gente caminha em direção à direita liberal, permeada por uma agenda audaciosa de reformas estruturantes, fiscais
e outras de cunho microeconômico, avanços regulatórios, privatizações, concessões e melhorias tributárias, por exemplo. Você pode ser contra ou a favor do atual governo, não me importa. Mas uma questão para os mercados brasileiros é fato. A equipe econômica do governo Bolsonaro é uma das melhores da história do país. E isso reflete diretamente nos investimentos. Muitos investidores, primeiramente os estrangeiros, só estão esperando a reforma da Previdência para desembolsar recursos e investir no Brasil. Número 3. Empresas prontas para crescer. No momento atual, os lucros corporativos, depois da longa crise que a gente viveu, estão na lona. A gente está com margens de rentabilidade nas mínimas históricas, vindo da mais brutal recessão da era republicana brasileira. As empresas tiveram que cortar drasticamente seus custos e despesas, fizeram a lição de casa e estão bem enxutas agora, precisaram fazer isso para sobreviver. E agora podem se apropriar bastante de qualquer alavancagem operacional que venha acontecer. Qualquer alta da receita vai se transformar em uma explosão dos lucros. Eu não preciso dizer que lucros subindo representam ações subindo. Número 4, muita ociosidade na economia. A gente pode crescer sem inflação. Indicadores altíssimos de ociosidade nos permitem manter os juros na mínima histórica e crescer sem inflação por anos. Para resumir, temos um ciclo privado muito bom, com as empresas e também as famílias tendo se desalavancado e cortado custos e despesas para sobreviver à grande recessão recente. Agora, estão mais do que prontas para voltar a crescer e surfar uma brutal alavancagem operacional, sem precisar investir por conta da enorme ociosidade dos fatores. Em paralelo, nível de criação de empregos medido pelo CAGED finalmente começa a reduzir o desemprego no país, abrindo um pouco de espaço para o consumo. Segundo o UOL, em fevereiro tivemos o melhor nível em 5 anos. Tudo isso me permite estar muito otimista com o atual estágio do ciclo. É realmente uma mudança de patamar, que está apenas começando. Tem mais. Número 5. Não temos problemas de balanço de pagamentos. Este sempre foi um problema histórico brasileiro. Agora, o saldo com o exterior de transações correntes é quase zero e somos credores externos líquidos. Ou seja, a gente não tem problema de falta de dólar, que tanto nos assustou no passado. Número 6. A reforma vai passar. A reforma da Previdência é uma imposição inexorável. Sem ela o país explode. Sem um ajuste nas contas previdenciárias, as despesas vão responder por 120% do orçamento em poucos anos. Ninguém quer isso. Os parlamentares não querem porque precisam das suas emendas. O presidente não quer porque sabe que seu governo acaba antes de começar se não aprovar a reforma da Previdência. Os governadores não querem porque estão quebrados e precisam da grana. E a população precisa da reforma. O crescimento econômico e a melhor distribuição de renda exigem acerto das contas públicas. Não estou afirmando aqui que o caminho vai ser fácil, cristalino, sem volatilidade. Mas no final, porém, vai dar certo. O Brasil não explode. Não temos vocações para isso. Em várias situações anteriores, o Brasil parecia que ia cair no buraco, mas ele não cai, porque ele é maior que o buraco. Portanto, é preciso aqui a gente se apegar ao estrutural. A ação mexe para cá, mexe para lá. A ironia da renda variável é que ela varia. No final do dia, porém, parafraseando o maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, a cotação das ações acaba seguindo o lucro da empresa. Número 7. Cenário externo é favorável. A cena internacional se mostra razoavelmente benigna para mercados emergentes. Os juros se mantêm em níveis baixos para padrões históricos no exterior e o cenário, ao menos por enquanto, ainda indica um crescimento interessante para o mundo. Com juros baixos e o mundo ainda crescendo, o fluxo de recursos pode voltar a ser redirecionado para mercados emergentes. Mas não é só isso. O gringo tem o Brasil como favorito na lista de interesses entre os mercados emergentes. Olha essa pesquisa da Bloomberg. Perguntamos para 30 investidores, traders e estrategistas qual mercado eles estão mais confiantes entre os países emergentes. Em relação às ações, veja quem está no topo do ranking. O Brasil é o preferido. Agora um fato bastante curioso. Número 8. Ninguém ainda tem bolsa brasileira. Os grandes fundos globais estão subalocados na bolsa local, ou seja, ainda estão com uma participação mínima.
mesmo com todo o cenário otimista para a renda variável no Brasil. Isso porque, entre outras coisas, estão esperando a reforma da Previdência ser aprovada. Agora pensa comigo, se a maior participação do Ibovespa vem de investidores estrangeiros e o dinheiro do gringo ainda está muito pouco exposto à Bolsa Brasileira, imagina o que vai acontecer quando a reforma passar e o gringo começar a injetar bilhões e bilhões por aqui. Isso me faz enxergar com clareza a oportunidade de uma vida em jogo. Número 9. A Bolsa ainda está barata. Eu poderia mostrar aqui uma porção de instrumentos técnicos para provar o quanto a Bolsa Brasileira está barata. Certamente tem infinidade de elementos para isso, mas tornaria essa conversa muito longa e um pouco chata. Então tome como referência o pico do Ibovespa em dólares, ou seja, apenas para voltar para a máxima de anos atrás, precisaríamos dobrar as cotações atuais. Dada a perspectiva positiva que vemos à frente, não me surpreenderia se isso acontecesse de forma rápida. No auge da crise de 2008, o piso atingido pelo Ibovespa em dólares foi de exatos 12.712 pontos. Esse nível de preço somente foi repetido 7 anos depois, na última semana de agosto de 2015. Agora, no entanto, estamos na casa de 23 mil pontos em dólares, quase 50% abaixo da máxima atingida em 2011. A Bolsa Brasileira está na metade do que ela já foi com preços em dólar, enquanto, nesse intervalo de tempo, as bolsas internacionais bateram de forma sucessiva recordes atrás de recordes. A gente está muito para trás e isso passa uma ideia do quão depreciado é o momento. Ou seja, a gente está num contexto de terra arrasada, saindo do fundo do poço, com espaço gigantesco para recuperação. Acredito que multiplicar o seu patrimônio por 3 é uma projeção até mesmo conservadora, na minha opinião. Historicamente, ciclos como esse renderam lá atrás multiplicações de 13, 28, 19 vezes, como você pode ver. Imagina multiplicar seu capital por um fator de 28 vezes. Transformar um investimento de 5 mil, por exemplo, em 141.300. Ou um investimento de 50 mil em 1.413.000 reais. 100 mil em quase 3 milhões de reais. Isso já aconteceu antes e nada impede de acontecer de novo. Você vai assistir ou vai participar disso? Quero compartilhar com você a carteira das minhas ações preferidas. É nela que eu deposito a maior confiança, mas você precisa ser rápido. Por isso vamos ao último ponto, número 10. Estamos no ponto exato de preço. Nos últimos meses, temos sido bombardeados de manchetes falando que a Bolsa está no recorde histórico, mas nos últimos dias a gente teve uma bela correção de preço. Sabe o que isso significa? Que você está tendo uma janela de entrada pontual para comprar as ações que já tinham subido nos últimos meses a um preço mais atrativo ainda. Correções como essas não devem ser motivo de preocupação. Ao contrário, são uma oportunidade. Juros nos patamares mínimos históricos, empresas enxutas, bolsa em dólar muito barata, reforma prestes a acontecer, ociosidade, o Brasil entre os favoritos na lista de interesse internacional. Tudo isso é a receita perfeita para a maior oportunidade de multiplicação do seu patrimônio. É por isso que eu repito, a hora é agora. O mercado antecipa cada notícia e para colher os lucros você precisa estar posicionado antes que tudo isso aconteça. Um piscar de olhos e você vai ter perdido parte do lucro que vai mudar a sua realidade. Então vamos aos finalmente. Como você pode acessar a oportunidade de uma vida? Ter acesso às publicações de monitoramento e todas as próximas oportunidades que eu vou identificar de hoje em diante? Basta se tornar um membro oficial da minha série Palavra do Estrategista. A Palavra é a série que define a Empíricos. É a série a que eu dedico maior parte do meu tempo, porque além de ser uma porta de entrada da pessoa comum ao mundo dos investimentos, é também a série em que eu não meço esforços para proteger e multiplicar o patrimônio dos meus leitores. Além de colocar a minha pele em jogo caso o investimento que eu vou te revelar hoje não dê lucro, estarei obstinado por proteger o seu patrimônio, como sempre tenho feito. Foi no Palavra do Estrategista que eu antevi a maior catástrofe financeira da história do país. Sob os olhos descrentes de economistas e analistas, lancei em 2014 O Fim do Brasil, um documento em que eu denunciei todo o descalabro econômico da equipe de Dilma Rousseff. E foi muito importante, um marco
que viria a ser eleito depois o livro do ano pelos leitores na livraria da Folha. Mas não é isso que me traz alegria e orgulho. Prever um fracasso econômico vindo de um plano fiscal totalmente irresponsável não é um motivo de orgulho. O que me faz feliz mesmo é quando os meus leitores ganham dinheiro, mesmo em cenários aparentemente tão difíceis para os investimentos. Naquele momento, por exemplo, eu previ que o dólar, que estava a R$ 1,90, iria passar a barreira de R$ 4,00. E no auge da crise econômica chegou a 4,16. Quem comprou a moeda americana quando eu indiquei lucrou 118,95%. Enquanto a bolsa derretia e os títulos do Tesouro perdiam valor, quem seguiu as minhas indicações se protegeu com moeda forte e lucrou de verdade, quando tudo estava virando de cabeça para baixo. Recebi centenas de e-mails como esse do Vitor. Assinar o Palavra do Estrategista foi o melhor investimento que fiz em 2014. Você acertou em cheio. Obrigado, Felipe. E esse tweet? Ganhei muito quando avisaram para comprar dólar a 1,90. É esse tipo de feedback que me deixa realmente feliz. Porque não adianta nada conseguir prever um cenário se eu não disser o que fazer em cada cenário. Você não acha? Saber que vai chover não adianta nada se você sair na rua sem capa ou guarda-chuva. Mesmo antes do impeachment e o governo Temer começarem a retomada econômica, também pude ajudar os leitores do Palavra do Estrategista a sorrirem de orelha a orelha. Foi o que ocorreu quando eu identifiquei aquelas que chamei pela primeira vez de oportunidades de uma vida. Como você já viu, somente nesse momento meus leitores tiveram a chance de triplicar seu patrimônio. Não para por aí. Quer ver outro exemplo de como o Palavra do Estrategista te faz lucrar em qualquer cenário? Você lembra do Joesley Batista? Assim que foram divulgadas as delações do empresário, em maio de 2017, o mercado brasileiro virou de cabeça para baixo. Muitos patrimônios diminuíram sensivelmente com a queda de quase 10% que houve no Ibovespa em apenas um dia. Muita gente se desesperou e saiu vendendo tudo. Mas muitos outros seguiram pela tempestade numa boa, porque tinham bons seguros contra a catástrofe, como os que indiquei no Palavra. Veja bem, estamos falando de casos apurados. Todas as indicações foram dadas por mim antes das delações de Joesley. Veja quanto subiram em um único dia, o fatídico 18 de maio de 2017. Esses tais seguros indicados. PETRS1 se valorizou 642,68% em um dia. Você não ouviu errado. Um lucro de 642,68%. Durante a greve dos caminhoneiros, em maio do ano passado, não foi diferente. Indiquei as opções PETR E56 e veja o que o Victor falou sobre isso. Só essa valorização seguraria muito bem a bronca das prováveis baixas em todos os outros ativos do seu portfólio, não é? Por isso que o Palavra é tão querido por quem o assina, porque o meu objetivo é multiplicar o seu patrimônio em qualquer cenário. E os leitores agradecem. Não estamos vindo de anos prósperos. Você mesmo deve conhecer alguém que diminuiu o padrão de vida nos últimos anos. Mas para os leitores do Palavra a realidade é bem diferente. Pedi para a minha equipe que calculasse qual teria sido a multiplicação de patrimônio caso o leitor tivesse comigo desde o início da série e seguido cada indicação que eu dei, tanto nos momentos de crise quanto na primeira tese da oportunidade de uma vida. O número me impressionou. O Palavra do Estrategista acumula um histórico de multiplicação de 8,02 vezes o dinheiro investido, surfando primeiro um momento de crise e depois uma época de retomada. Essa é a minha vocação e eu luto para cumpri-la somente enquanto respiro. Além disso, sou motivado pelo fascínio que tenho pelo modelo de negócios da Empíricos. Aqui, o jogo é totalmente sem conflito de interesses. Na Empíricos, não somos banco nem corretora. A gente não encosta no dinheiro que você vai investir. Apenas indicamos o que, como e quando comprar e quando vender. Só e tudo isso. Não ganho nada mais ou a menos com qual indicação você escolhe seguir ou quanto de dinheiro você tem, ao contrário do seu gerente do banco ou do seu assessor na corretora. Eu ganho com você, não em cima de você. É isso que me fascina de verdade. Eu amo investimentos. Eu cresci respirando essa coisa toda e eu tenho como missão da minha empresa e objetivo da minha vida mudar o mercado de investimentos no Brasil. Fazer com que pessoas comuns, como eu, você, minha tia lá no interior de Minas, minha mãe, meus primos, meus amigos, que o máximo de brasileiros tenham oportunidades reais de maximizar o potencial do nosso dinheiro, que é conquistado com tanta dedicação e suor. Quero muito
que você seja o próximo a aceitar a minha ajuda. A hora é agora e agora é a sua vez. Vou te falar agora o que você precisa para conseguir multiplicar seu capital com essa oportunidade. Antes de darmos o último passo, preciso que responda a 3 perguntas simples. É indispensável que responda sim a todas elas, como condição para lhe enquadrar no compromisso atrelado à oportunidade em questão. Questão número 1. Você tem 10 minutos a cada 15 dias para acompanhar a série? As oportunidades que eu vou lhe apresentar não envolvem riscos desnecessários ou instrumentos financeiros complexos. A única coisa que eu te peço é para acompanhar os alertas que virão de 15 em 15 dias no seu e-mail. Não nos responsabilizamos por recomendações que não forem seguidas ou ignoradas. As instruções serão simples e diretas. Você não vai precisar de mais do que 10 minutos para entender e aplicar cada uma delas. Apenas peço que reserve esse tempo para segui-las. Questão número 2. Você está disposto a dedicar os recursos necessários para extrair o máximo de valor disso? Uma das vantagens do Palavra do Estrategista é que, como você estará apenas fazendo aplicações convencionais, não vai precisar desembolsar um grande montante de capital para fazer essas aplicações. No entanto, eu recomendo fortemente que, caso você queira extrair o máximo dessas oportunidades, tenha à disposição pelo menos R$5.000 para seguir as recomendações. A gente está lidando com a possibilidade de multiplicação de valor, de forma que, para mudar o seu patrimônio financeiro para sempre, seria ideal ter um montante próximo ou superior a isso para gerarmos rapidamente um retorno significativo. Questão número 3. Você está levando isso a sério? Falei no decorrer desse texto sobre a possibilidade de multiplicação de capital. Isso naturalmente mexe com o emocional das pessoas, gerando excitação. Mas estamos próximos de atingir o ponto de transformar palavras em ação. O que quero dizer especificamente é que se você estiver disposto a agir sobre essas oportunidades recomendadas, você precisa levá-las muito a sério e se dedicar a elas. Isso porque preciso que tenha um mínimo comprometimento diante do enorme compromisso que eu estou assumindo aqui. Caso tenha respondido sim a todas as perguntas, considere-se pronto para colocar tudo isso em prática. Enfim, a oportunidade que, feita uma única vez, corretamente, pode multiplicar o seu patrimônio por 3 vezes ou mais, na minha opinião. Eu preparei um pacote de informações que tem absolutamente tudo para você aproveitar a oportunidade de uma vida. E isso independentemente do estágio que você está na vida. Se nunca investiu, se já investe, se é profissional, se procura segurança, se precisa de uma porrada para multiplicar rápido as suas economias. Deixa eu te contar então quais as informações que eu vou te dar acesso imediatamente. O que eu estou abrindo para você agora. O que você ganha ao se tornar um membro oficial do Palavra do Estrategista nessa data. Portanto, vamos lá. 1. Uma aula especial em vídeo. Como montar um portfólio e tomar conta da sua carteira de investimentos. Muita gente me pergunta quanto de ações tem que ter, quanto de renda fixa, se vale a pena ter imóveis. Como você vai dividir o seu bolo, a sua grana? Esse é o grande segredo para você não correr riscos desnecessários. Eu vou te contar pessoalmente nessa aula especial tudo isso. O quanto de cada você tem que ter no mundo ideal. E como as suas economias estarão blindadas para você ganhar dinheiro nesse super ciclo de alta sem correr riscos desnecessários. 2. A solução definitiva para a sua previdência. Essa é uma publicação especial que a gente preparou, agora em texto, com tudo o que você precisa saber para se aposentar tranquilamente. Olha, você está vendo que o governo deve aprovar uma reforma da Previdência e isso inevitavelmente vai mexer com as regras da aposentadoria pública. Agora, você vai confiar o seu futuro financeiro e da sua família unicamente ao governo? Eu não recomendo isso. O objetivo dessa publicação especial é montar para você um plano B para você não depender do governo e garantir uma aposentadoria muito mais tranquila. 3. O único investimento em renda fixa que você precisa ter em 2019. Tem uma regra que eu sigo e eu quero que você anote ela. Antes de ganhar dinheiro, primeiro é preciso não perder dinheiro. Geralmente as pessoas procuram a renda fixa como uma categoria de aplicação mais segura. E elas não estão erradas em fazer isso. Mas os juros caíram bastante e a renda fixa já não é mais tão atrativa. Agora, e se você comprar um título de renda fixa super seguro, com potencial de te dar um rendimento de renda variável de ações? É claro, com a segurança da renda fixa. Parece bom demais? Pois hoje você consegue isso com um título específico.
dá para investir nele com menos de R$50. Então, não tem desculpa que não é algo acessível para você. É esse o único investimento em renda fixa que você precisa ter para 2019. E vou te contar tudo sobre ele em mais um vídeo especial. Agora vamos para o prato principal. Publicação exclusiva, A Oportunidade de uma Vida. Vou lhe apresentar a oportunidade de investimento que, feita apenas uma vez corretamente, pode mudar o seu padrão financeiro para sempre. É uma carteira das minhas ações preferidas. São 6 ações que configuram a nova carteira. E na próxima quarta-feira vou adicionar a 7ª. 7 ações que configuram a oportunidade da sua vida. E eu vou te revelar uma a uma, te mostrar como você pode comprá-las e as razões para serem elas as nossas galinhas dos ovos de ouro. Uma coisa importante agora, sobre a média de resultado dessas ações, que será o meu compromisso com você. Até porque se eu colocasse um compromisso de que você não vai perder dinheiro com as 3 aplicações anteriores, seria bastante injusto com você. Por um motivo simples, elas são muito seguras. Praticamente não dá para perder dinheiro com elas. Então, eu vou colocar o meu compromisso sobre as ações, que é a parte, pelo menos em tese, mais arriscada. Eu quero provar para você justamente o contrário. Vai funcionar assim: se no final dos próximos 12 meses o resultado dessas ações for negativo, ou seja, a média dessas ações cair, estiver acumulando perda, eu me comprometo a te devolver integralmente o dinheiro gasto para fazer parte do Palavra do Estrategista e ainda manter a assinatura da série para sempre, com todos os custos arcados pela Empíricos. Então veja bem, você tem 2 possibilidades aqui. Ou você ganha dinheiro com essas 7 ações nos próximos 12 meses, ou eu me comprometo a te devolver o dinheiro gasto comigo e te atender de graça pelo resto da vida, te dando um acesso vitalício à minha série Palavra do Estrategista. Combinado? Ótimo. Mas não é só isso que você vai ganhar hoje. Tem mais. 4. A Small Cap para você dobrar o seu capital, pelo menos. Eu estou falando de uma oportunidade totalmente de ocasião. A primeira das grandes oportunidades com ações Small Caps ou ações desconhecidas, fora do radar, desse super ciclo de altas do mercado. Eu preparei uma publicação especial em que eu vou revelar para você absolutamente tudo sobre essa ação. Essa é a primeira das grandes porradas desse ciclo e você já pode ter acesso hoje mesmo a ela. 5. A minha publicação de acompanhamento pessoal. E é claro que tudo isso exige um acompanhamento de perto. Eu vou te acompanhar de 15 em 15 dias através da série Palavra do Estrategista. Essa série será nosso veículo de comunicação pelos próximos 12 meses. É ali que vamos abordar juntos as oportunidades próximas que aparecerão nesse super ciclo e tudo mais que você precisar para ganhar dinheiro com ele. Além disso, faço questão de te dar boas-vindas por meio de uma live especial. Assim que você entrar para a série, vou te enviar o dia e horário do nosso encontro online e em tempo real. Você poderá mandar suas dúvidas, vamos bater um papo sobre as 7 ações da carteira. Eu quero te dar total apoio para fazer da nossa relação a mais lucrativa e segura possível. Por último, também vou disponibilizar para você vídeos com passo a passo de como abrir conta em algumas corretoras e lá dentro como você pode encontrar algumas aplicações que eu vou abordar. Esses vídeos são um verdadeiro how-to que vai ficar totalmente disponível para você, para não ter a desculpa de que faltou acompanhamento ou que você não soube fazer. Mesmo quem nunca investiu na vida será plenamente capaz de abrir conta em uma plataforma de investimentos e começar a investir com esse conteúdo que vamos disponibilizar. Tá, mas o que você precisa fazer para conseguir multiplicar o seu capital com essa oportunidade? Agora, direto ao ponto. Quanto vai custar o ingresso a todo esse conteúdo? Olha, eu preparei algo realmente para mudar a sua vida financeira. Você vai ter todo o apoio necessário para não somente aproveitar a oportunidade da sua vida, investindo nas minhas 7 ações preferidas, mas também todo o conteúdo que eu mencionei antes. O valor que eu estou te entregando é simplesmente imensurável. Mesmo assim, vou tentar te fazer uma proposta irrecusável. Por isso, o acesso à carteira Oportunidade de uma Vida, todos esses materiais especiais que eu preparei, 12 meses de acompanhamento da série Palavra do Estrategista, com os 7 primeiros dias de presente e ainda o compromisso de te devolver o dinheiro da assinatura e te dar acesso vitalício à minha série caso as 7 ações não deem lucro em 12 meses, tudo isso vai custar para você 12 vezes de R$ 9,90. Isso mesmo, R$ 9,90 por mês
para assinatura anual e 5% de desconto para o pagamento à vista. Mas é ainda melhor, como eu realmente quero impactar você, mostrar que isso aqui é uma oportunidade séria e você precisa se mexer, você terá 7 dias para ter acesso a todo esse material sem compromisso. Vamos supor que você clica no botão abaixo, consegue uma vaga para liberar o seu acesso, você entra, tem acesso a todo esse conteúdo, mas por qualquer motivo que seja, você entende que aquilo não é para você, não tem problema nenhum. Basta solicitar a interrupção do seu acesso dentro dos primeiros 7 dias e terá 100% do que gastou com a gente reembolsado o mais rápido possível. Então, não tem nenhum motivo para você não correr. Clica aqui embaixo e vou liberar o seu acesso o mais rápido possível. Na pior das hipóteses, são R$ 9,00 mensais e você ainda tem 7 dias para, se não quiser, devolver o acesso e ter o seu dinheiro de volta. Tudo isso parece pegadinha? Parece bom demais para você? Por que é tão barato? Por que eu não faço logo de graça? Primeiro, porque eu também tenho bocas para alimentar. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem mais de 300 funcionários trabalhando aqui nesse escritório para colocar tudo isso de pé para você. Seria até um desrespeito eu entregar o fruto do trabalho deles de graça por aí. Segundo, para separar os curiosos dos realmente interessados em ganhar dinheiro. Eu estou totalmente comprometido com isso e eu preciso que você também se comprometa a levar isso a sério. Ainda que o que eu estou colocando aqui seja um ingresso quase simbólico, de R$ 9,90 por mês, é uma forma de você também se comprometer que levará as informações que está recebendo a sério. Então, para a gente avançar e eu já liberar todo esse conteúdo para você, é só clicar no botão que apareceu aqui embaixo. Quero aproveitar a oportunidade da minha vida. Você vai para uma página segura, onde poderá revisar os termos do seu acesso. Você ainda está aí? Eu peço um voto de confiança na minha capacidade de multiplicação de valor. Eu vou te dar tudo o que é preciso para multiplicar o seu patrimônio daqui em diante. Olha para a tela, isso é tudo o que você está levando hoje ao se tornar um membro oficial da série Palavra do Estrategista. Então, acho que não tem mais nada que eu possa te falar ou fazer daqui para frente. Agora é com você. Eu sinceramente espero te ver do outro lado. Você será muito bem tratado. Minha única missão é te fazer ganhar dinheiro. Se por algum motivo você decidir que não quer fazer parte disso, tudo bem. Agradeço sua atenção até aqui e espero de coração que você não assista a outro vídeo meu mostrando todas as multiplicações que você teve a chance de embolsar, mas ficou de fora. A hora é agora.